E o que que eu gosto de fazer uma análise para que as pessoas parem com essa encheção de saco de falar de, não tinha, não sei o quê. A gente tem que separar duas coisas, o que que é religião e o que que é espiritualidade. Eu sempre falo aqui, espiritualidade é nossas entidades, os nossos guias, Caboclo, Preto Velho, Exu, Boiadeiro, né, Marujo, Cigano, Herê. Isso é a espiritualidade de Umbanda. E a gente sabe que essa própria espiritualidade que está na Umbanda, ela se apresentou em outros momentos, em outras religiões e outras práticas, como a própria Jurema, a encantaria, o tambor de mina, o babassuê, nos candomblés de caboclo, naquilo que vulgarmente na antiguidade as pessoas chamavam de baixo espiritismo, né? Que era as macumbas, a cabula, etc, etc, né? E essa mesma espiritualidade que se apresentava nessas religiões, hoje elas se apresentam na Umbanda, né? Mas isso não significa que elas deixaram de se apresentar em outras religiões uh, ou que existe uma afinidade maior com outras, não. A espiritualidade é livre, a espiritualidade não precisa se ligar à religião. Agora que a gente precisa entender uma coisa, por exemplo, quando essa espiritualidade resolve que vai vir trabalhar na Umbanda, ela vai seguir alguns padrões e algumas regras regidas pela espiritualidade maior da égide da Umbanda, da egrégora da Umbanda, e ela vai seguir essas regras e esses padrões determinados por essa espiritualidade maior, né? Seja lá eles quem for e que a gente não tem conhecimento total sobre isso, tá? Mas entender o que é religião e o que é espiritualidade. E aí tem sempre, todo ano, essa briga de que a Umbanda já acontecia, não, Umbanda não nasceu de Zélio. Óbvio que a Umbanda não nasceu de Zélio. É óbvio que a Umbanda não nasceu de Zélio, né? Mas a gente entende qual foi a intenção disso tudo, nesse contexto, de arrumar formas de legitimar a nossa religião, até porque até os anos 30 e e parte do início dos anos 40, era proibido praticar Umbanda. Não só Umbanda, todos os cultos afro-ameríndios eram proibidos no Brasil, tá? Proibido por lei, né, que o governo instituiu essa proibição. Então, aí houve um processo de busca de legitimação para as religiões, e aí foi o que aconteceu, que todo mundo fica putinho quando a gente fala, que é o embranquecimento das religiões, e aí o embranquecimento da Umbanda, onde ela pega a Umbanda, que é derivado desse grupo da vertente de Zélio, que são um grupo de pessoas que tem um padrão social mais elevado do que a grande maioria das pessoas das macumbas, das cabulas e dos calundus do Brasil, né, do próprio Omolocô, dos candomblés de caboclo, pega esse grupo, né, que às vezes divergia de opinião, e com essas umbandas populares, né, e mais tradicionais, eles divergiam em algumas questões. E aí, como por lei, por regra, era proibido as práticas dessas religiões que eram tidos como, como é que se chama, curandeirismo e charlatanismo, e também eram presos por vadiagem, tá? Para se defrontar e para se afastar dessa linha que era visto e perseguida pelo governo brasileiro, esse grupo, né, da Umbanda Branca e Demanda, eles acabaram se afastando um pouco dos cultos afro-ameríndios e dizendo, não, aqui não tem. Criaram uma forma de adaptação do culto da Umbanda para poder legitimar. Feito isso, após a Umbanda ser reconhecida como religião, essas outras religiões que eu citei aqui agora há pouco para vocês, como a Jurema, Encantaria, Babassuê, o Molocô, Candomblé de Caboclo, Cabula, Macumba, todas essas religiões, elas sofreram o processo de imbandização, que é
se adaptar à questão, à instituição Umbanda que surge aí como uma forma de poder professar os seus cultos espiritualistas, tá? Que vem de uma elite brasileira de médiuns, onde eles são uma elite, que eles vêm de uma situação econômica e também socioeducacional diferente dessas outras religiões que eu citei, e essas religiões sofrem a embandização. Elas precisam se identificar como umbanda para poder manter as suas casas abertas e terminar essa perseguição, tá? Aí a gente tem um baita de um problema, né? Que inclusive eu citei muitas vezes nos meus vídeos, e se você voltar nos vídeos mais antigos do YouTube aqui, você vai ver que tem várias vezes eu fazendo várias citações e citando situações ao qual hoje eu confronto, né? Como, por exemplo, espírito não tem cor, não sei o quê, a Umbanda assim, assim, assado, a Umbanda surgiu em 1908, sabe? Você vê eu falando isso várias vezes, né? Eu não tiro esses vídeos do meu canal, eu não tenho vergonha de assumir que eu mudei o pensamento. Eu, muitas vezes, e aí a gente sofre uma influência muito grande do meio, né, da mídia, por conta de que quem tem o poder de informação é quem vai disseminar maior a informação. É o que aconteceu com a Umbanda vinda do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, da casa do Zélio Fernandino de Moraes, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? E aí a gente pega pessoas como, por exemplo, o próprio Leal de Souza, que era escritor, era um poeta da sua época. Você vê que eles têm um poder de comunicação e de mídia, poder midiático muito mais forte do que, por exemplo, as macumbas, as cabulas, né? O próprio a Jurema, né? O catimbó, eles têm um poder midiático muito maior e é o que prevaleceu nisso. Então, para chegar aos dias de hoje e a gente repetir essas questões, dizer assim, a Umbanda surgiu em 1908, claro, quem tinha o poder midiático maior era quem conseguia disseminar maior a informação. Com isso, a gente compra esse discurso. Eu mesmo, quando comecei a estudar a Umbanda, os livros, primeiras pesquisas, que na minha época, internet, gente, para ter internet, eu tinha que andar, sair da minha casa, ir para um outro bairro do vizinho e ver um horário que era possível usar uma internet de um amigo para poder fazer uma busca na internet, e você ia lá, e você ia lá e fazia essa busca em minutos e não tinha tempo para a internet. Então, hoje a gente tem a facilidade da pesquisa da internet, né? Então, as primeiras coisas que eu vejo quando eu começo a estudar Umbanda é esse discurso, Umbanda 1908, manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e a gente adota isso como sendo uma verdade da Umbanda, né? Hoje eu entendo que isso foi, de certa forma, um marketing para a gente poder estar hoje professando a nossa fé, tá? Eu não vou desconstruir essa história por conta, de que eu sei que isso não é uma verdade absoluta dentro da religião e que é, de certa forma, um mito criacionista da Umbanda, tá? Eu não vou desconstruir isso. Eu não vou desmerecer o valor que Zélio tem quando ele abre espaço para aqueles espíritos que não eram proibidos e que não tinham mais, não eram proibidos de se manifestar nos grandes centros espíritas, por exemplo. Eu não posso tirar isso, tá? Agora, a gente precisa ser muito criterioso aqui também, entender que achar que toda Umbanda veio de Zélio é um grande equívoco, né? Tem Umbanda que vem de Zélio, sim, a sua vertente, que é Umbanda que foi a partir das 7 tendas que foram criadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Do mais, tudo que veio da base alicerçal dessas outras religiões e práticas que eu citei, não são Umbandas oriundas do Zélio. Muitas dessas práticas acabaram vertendo para a prática direta da Umbanda, né, e se chamando Umbanda por causa desse processo de umbandização que acontece a partir do primeiro congresso de Umbanda, em 1941, tá? E aí,
essas religiões tiveram que ceder e usar o nome de Umbanda para poder manter suas casas abertas, tá? Agora, de novo, eu não vou desmerecer a figura de Zélio, que foi muito importante nesse processo, mas a gente precisa entender que houve um embranquecimento da religião, sim, houve um embranquecimento, houve um afastamento do culto tradicional, onde o ameríndio e o africano eram mais presentes, né? Você vê muito bem na prática doutrinária dentro da casa do Zélio, quando você pega e vê os vídeos antigos, como era feito na casa, na base de oração e mesa branca, né? E não tem como negar isso, por mais que vocês queiram, não tem como negar, tá? Agora, a gente não precisa também apagar isso, tá? Só que, assim, achar que toda Umbanda veio de Zélio é um baita de um equívoco, né? Afinal, a mesma espiritualidade que está na Umbanda, ela está contida na Jurema, na Encantaria, no Tambor de Mina, no Babaçuê, nos Candomblé de Caboclo, na Macumba, na Cabula, no Catimbó, enfim, em várias outras religiões. A mesma espiritualidade que hoje se manifesta na Umbanda, ela está presente nessas outras práticas. E achar que toda a Umbanda vem de Zélio é um equívoco. Então, sim, existia a Umbanda na espiritualidade antes desse advento, sim, né? E aí tem outra questão. Essa história do mito criacionista da Umbanda, ela surge só na década de 70, pelo pai Ronaldo Linares, que publica aquele artigo, né, falando do Zélio, de quem criou a Umbanda, né? E, de novo, a gente volta para o efeito midiático. O pai Ronaldo Linares era muito conhecido e respeitado no meio midiático, né? Era um poder na voz e ele era, e é até hoje, o pai Ronaldo Linares é uma pessoa fantástica. Quem eu tenho, uma das minhas maiores dores é que eu nunca consegui conhecer o pai Ronaldo Linares presencialmente, e eu quero conhecê-lo. Se Zambi permitir, vai dar tudo certo para mim viajar para o santuário. Mas a gente entende que, de novo, o processo midiático interferiu nesse processo, quando uma pessoa que tem o poder da mídia e da comunicação maior do que os outros passa uma história, essa história passa a ser ter mais confiança e credibilidade do que aquela que é contada de boca a boca, né? E aí você entende que essa questão do pai Ronaldo Linares, quando ele conta essa história, ele conta só, não me lembro se foi em 71 ou 72, tá? Isso são quase 60 anos depois do Zélio, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? E achar que isso é uma verdade absoluta, desculpa, gente, é um grande equívoco, tá? E tá tudo bem, se você quer acreditar, quer continuar acreditando nisso, tá tudo certo. Só lembra de respeitar a doutrina do teu irmão, de respeitar a prática do teu irmão, tá? Só isso que eu peço. Não achem que toda essa questão da Umbanda em si, ela foi criada dentro da base de Zélio. Não foi, tá? Só isso. A gente tem que parar, porque assim, ó, quando eu falo alguma coisa sobre a umbandização, ela causou um embranquecimento da religião, tem gente que vira a cara, tem gente que se incomoda com isso, tá? Mas aprendam, tem que parar de romantizar o racismo estrutural no Brasil. É por conta disso que o crime de racismo não é mais veementemente punido da maneira que deveria, energicamente, por causa da romantização que a gente faz o racismo estrutural no Brasil. É só estudar, é só pegar um pouquinho e estudar a história brasileira, né, a eugenia no Brasil, né, mas a gente tem que reverenciar que alguns legados foram importantes, né. Tem que também entender assim, ó, que outras entidades históricas, pessoas, né, que eu chamo de entidades, elas foram importantes para a construção da Umbanda, tá? A gente tem que entender, né, quando lá em 1951 surge a liderança de Tata Tancredo também, é importante isso. O próprio Leal de Souza, né, é uma figura muito importante dentro da linha
divisão da nossa religião. Então, não adianta a gente só querer promover apagamentos, tá? Mas a gente tem que entender, sim, não dá para a gente ficar romantizando o racismo estrutural, e o que aconteceu na nossa religião aconteceu sim, aconteceu forte, esse embranquecimento devido ao racismo estrutural no Brasil, né? Mas a gente tem que reverenciar alguns legados, como eu falei, o próprio Tata Tancredo, o legado do Zélio, a gente não pode querer apagar porque a gente não concorda, mas a gente precisa entender, não tem essa verdade absoluta de dizer que toda Umbanda nasceu de Zélio. Eu quero que agora, assim, 15 de novembro de 2025, a gente pare com essa encheção de saco, né? Tentar ficar legitimando uma verdade só. Acho que está na hora da gente acordar e entender o que é realidade, o que realmente é fato histórico, o que o poder midiático colocou na nossa vida, né? Eu repeti essas questões aí por muito tempo, né? E repito e falo aqui, quem quiser ver o que eu já falei, volta nos vídeos do meu canal. Eu defendi essa história há muito tempo. Então, na hora de a gente começar a acordar e entender que o poder midiático ele foi predominante, quem tinha poder e tinha síntese de comunicação, ela conseguiu passar a sua história de uma maneira mais fácil, tá? Mas, de novo, não precisa ofender ninguém, não precisa apagar ninguém, não precisa destruir nada. É só a gente não romantizar o racismo estrutural dentro da Umbanda. De novo, você achar que toda Umbanda nasceu de Zélio é um grande equívoco. Tá bom?